Olá, tudo bem? Aqui é a professora Deise e nós vamos para mais uma aula de português. Essa aula nossa hoje vai tratar de oração subordinada, especificamente da substantiva. Acompanha comigo aí, faça suas anotações, pega seu caderno, sua caneta, anota tudinho. Se tiver alguma dúvida, você vai tirar ela comigo na aula Zoom, ok? Então vamos lá, acompanha aí. Então aqui, olha, o que é uma oração subordinada? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o que é, né? Qual a diferença da oração subordinada para a coordenada, que foi o que nós estudamos no bimestre passado. Então, a oração coordenada é uma oração independente. Ela apenas se relaciona de forma semântica, quer dizer, de sentido. É uma ligação apenas assim, como eu posso dizer, um acréscimo de informação. Ela não depende uma da outra sintaticamente, funcionalmente. Já a oração subordinada, ela vai exercer uma função sintática sobre a oração principal. Por isso ela é subordinada. Ela está subordinada à primeira. Assim como a principal está ligada, subordinada, para completar o sentido dela, né, da oração principal. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de período composto, ok? Nós vamos falar de período composto. Então, lembrando que período simples é aquele que apresenta apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. E período composto, ele tem duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Vamos analisar rapidamente aqui isso no meu esquema? Olha só, o primeiro caso aqui, eu tenho o menino percebeu, e o verbo aqui é perceber. Deixa eu pegar a canetinha. O verbo aqui é perceber, tá? E o outro verbo aqui da outra oração, estava. Então, o menino percebeu que estava. Então, veja, percebeu, estava. Minha oração principal, o menino percebeu. Percebeu o quê? Que estava sonhando. Então, tenho duas orações, uma ligada à outra, sendo que essa oração aqui é subordinada, sendo introduzida pela conjunção integrante que, e ela vai exercer a função sintática, essa oração toda aqui, de objeto direto sobre a oração principal. Calma aí que a gente vai chegar lá passo a passo, tá? Já aqui no esquema aqui, nesse segundo esquema, nós temos duas orações ligadas por uma conjunção coordenativa, tá? Não subordinativa. Então, eu tenho uma conjunção coordenativa, explicativa, né? O pois aqui. Duas orações. Acordei, olha só. E outro verbo, tinha. Tinha. Então, acordei cedo. Ponto. Se eu escrevo para você, acordei cedo, você já entendeu a informação completa. O que eu colocar a mais é apenas acréscimo. Apenas acréscimo. Não vai prejudicar e nem vai mudar a informação que tem na primeira oração, tá? Acordei cedo, pois tinha um compromisso. Estou explicando o motivo de ter acordado cedo. Tinha um compromisso é outra oração. Veja bem. Acordei cedo, ponto. Tinha um compromisso, ponto. Eu apenas uni as duas orações para não ficar assim robótico. Acordei cedo, tinha um compromisso. Lavei o rosto, peguei o carro, fui trabalhar, fiz as tarefas, entendeu? As orações coordenadas a gente vai unindo pelas conjunções coordenativas apenas para criar uma harmonia, ficar mais gostosa a leitura, o desenvolvimento do nosso texto. Então, já as orações subordinadas não é só para isso. As orações subordinadas, elas são ligadas pela conjunção, elas exercem uma função sobre a outra, já também por uma questão de função, para ficar funcional, né, para fazer realmente aquele sentido ali, senão há prejuízo, sim, de informação e de sentido. Acompanha comigo aqui o próximo slide. Período simples e período composto, só para te lembrar. Quando a gente estava lá no 7º ano, nós fazíamos a análise do período simples, uma oração, um verbo, dos termos da oração. A gente estudava cada termo da oração. Então, a gente estudava o sujeito, dedicava o verbo, complemento do verbo, objeto direto. Aí aqui, ó,
Vamos ler aqui, né? Um exemplo. O governo interditou os teatros, cinemas e casas de show durante a pandemia de Covid-19. Então, aqui, quem interditou? O governo. Então, o governo é meu sujeito. Aí, os teatros, cinemas e casas de show, completo sentido do verbo. Então, vai ser um objeto direto. Durante a pandemia, quando que interditou? Quando eu faço essa pergunta, quando, eu sei que é uma adjunta adverbial de tempo. Então, tudo isso aqui, ó, um termo de oração, vai ser adjunta adverbial de tempo. Então, olha só, eu tenho somente uma oração e analisei os termos dela, ou seja, as partes da oração. Já no período composto, e aqui especificamente por subordinação, nós analisaremos a oração inteira, pois a oração inteira, a subordinada, vai exercer uma função sintática sobre a oração principal. Então, por isso é importante a gente saber as partes para saber depois o todo. Tá? Então, toda uma oração vai exercer papel de adjunta de nominal, toda uma oração vai exercer papel de sujeito, e a gente vai vendo aos poucos nos próximos slides. Então, aqui, ó, o governo decretou, o meu verbo aqui, decretar, né? E o outro verbo aqui, a locução verbal, fossem fechados. Eu tenho dois verbos, duas orações. Onde minha oração principal, o governo decretou, aqui, ó. E o que, nossa conjunção integrante, introduz a oração subordinada substantiva, tá? E aí, decretou o quê? Quem decreta, decreta alguma coisa. Decretou o quê? Que todos os teatros, cinemas e casas de show fossem fechados durante a epidemia. Então, isso aqui tudo está completando o sentido do verbo. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Viram? Ai, professora, que loucura, eu vou morrer. Não vai não. É só usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel e não ir para a rua, ficar em casa só estudando. Isso não morre não, tá bom? Brincadeiras à parte. Nós veremos passo a passo. Por isso que é importante você rever essas coisas. O estudo do sujeito, o estudo do verbo, objeto, enfim. Eu não tenho como ficar dando as aulas, né, de todos os termos. A gente vai relembrando aos poucos. Então, aqui, já disse para vocês que a oração subordinada substantiva ela vai exercer função sintática de alguma coisa sobre a oração principal. Então, vamos ver aqui, olha. Eu deixei para vocês aqui já dizendo que as orações subordinadas, elas exercem sobre a oração principal uma função. E elas podem ser de três tipos, essa função. Pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio e pode ser um substantivo. Ou seja, então, as minhas orações subordinadas, elas podem ser essas três coisas. Dentro da oração substantiva, da oração subordinada substantiva, nós vamos ver as funções de um substantivo. Então, vamos lá, comigo aqui, ó. O que um substantivo pode ser? Pode ser um sujeito, pode ser um objeto direto e indireto, pode ser um predicativo do sujeito, e ele pode ser um aposto. O que é aposto, professora? É uma explicação de um termo anterior, né? A gente vai chegar lá. E vai fazer a função de um adjunto adnominal, tá? Não enlouqueçam. Nós vamos ver passo a passo. Como identificar as nossas orações, né? As orações subordinadas substantivas. Primeiro, que elas vão ser introduzidas pela conjunção integrante que eu ser, conjunção subordinativa integrante, tá? Que eu ser. Segundo, que elas vão completar o sentido do verbo ou de um nome. Terceiro, elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. E quarto, quando elas são substituídas pelo pronome demonstrativo isso e não houver prejuízo de sentido, nós teremos a certeza de que essa oração é a subordinada do substantivo. Vamos à prática aqui. Olha só. Na primeira oração, eu tenho o verbo aqui, ó. Vamos achar o outro verbo? Entenda. É o meu verbo no modo subjuntivo. Oração principal é essencial. Ok? A oração subordinada substantiva está aqui, iniciando pela conjunção que. Tá aqui, ó, ok, iniciando pela conjunção que, beleza. Tá completando o sentido do verbo ou do nome? Tá completando o sentido do nome.
essencial. Né? O que é essencial? Que você entenda a questão. Ok. Ela é reduzida ou desenvolvida? Ela é desenvolvida, porque eu tenho a conjunção que aqui. Então, todas as vezes que eu tiver a conjunção, iniciando essa oração, eu sei que ela vai ser desenvolvida, tá? E substituir toda ela pelo pronome demonstrativo isso. É essencial isso. Olha só, perde o sentido? Aí você fica, isso o quê? Você até pode perguntar isso. Mas se nessa questão assim de que, se eu digo para você, se eu estiver te mostrando alguma coisa que é demonstrativo, né? Eu digo, é essencial isso. Beleza. Continua, né? Faz sentido. Tem um sentido, tem um significado. Então, fechou. É uma oração subordinada, substantiva, tá? De que tipo ela é, a gente vai ver depois, tá bom? Outra oração aqui, ó. Verbo é, do verbo ser. E aqui, entender. Tá? Então, aqui a oração principal termina aqui. Entender a questão, eu sei que é a segunda oração. Eu sei que essa oração aqui, ó, completa o sentido de um nome essencial. Ah, professora, mas você não disse que ela está introduzida pelo que ou pelo ser. Olha só, ela não tem que e nem ser. Então, eu sei que ela não é desenvolvida. Ela vai ser reduzida. Então, geralmente, as nossas orações substantivas, orações subordinadas substantivas reduzidas, elas são reduzidas do infinitivo. O que é isso, professor? Reduzida de infinitivo. Lembra das formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio, gerúndio? Pois é a forma que o verbo se apresenta, sem inflexão, tá? Então, aqui, ó, entender, E-R-E-R-I-R. A-R-E-R-I-R. Entender, fazer, publicar, chorar, cantar, sorrir, polir, ok? São as formas aí infinitivas do verbo. Então, aqui, olha, é essencial. O que é essencial? Isso. Isso é o quê? É entender a questão. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, sendo que ela é reduzida de infinitivo, porque eu não tenho a conjunção que nem a ser, e o meu verbo não está flexionado, ele está na forma nominal. Repararam que essa parte aqui completa o nome? Beleza, né? Então vamos lá. Agora a gente vai aqui para outra oração. Olha o verbo aqui. Querem. Querem o quê? Que todos saibam a verdade. Então veja, eu tenho a conjunção integrante. Olha aqui o verbo saibam, olha. Aqui, meu verbo no modo subjuntivo. Eu já sei aqui que todos saibam a verdade, completa o sentido do verbo querer. Querem o quê? Que todos saibam a verdade. Tá? De novo aqui, ó. E ela é desenvolvida porque tem o quê? Verbo quer, termina a oração principal aqui, começa a oração subordinada aqui, ó. Dizer. Querem o quê? Dizer a verdade. Completa o sentido do verbo. E esse dizer aqui, olha, está no infinitivo, não tenho a conjunção integrante, introduzindo a oração, então eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Ok? Fácil, né? Simples, tranquilo. É só a gente praticar, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vem aqui, ó. A oração subordinada substantiva, eu disse que ela pode exercer a função de um sujeito. A gente vai identificar aqui como que isso acontece, tá? Subjetiva tem a ver com o eu, né? Ah, isso é muito subjetivo, quer dizer, né? Um eu é um sujeito. Então, ela vai exercer o papel de sujeito sobre a oração principal. Acompanha comigo aqui os exemplos. Vamos ver. Primeira coisa, achar os verbos. Convém. Convém, a primeira oração. Porque eu sei que a gente está vendo período composto. Então, eu tenho aqui, ó, estudar mais para a prova. Bem, então a segunda oração, estudar. Vamos fazer um checklist? Conjunção integrante, tem? Não tem conjunção integrante. Então, aqui ela não vai ser uma oração desenvolvida, vai ser reduzida, tá? Tá completando o sentido de um nome de um verbo. Olha, completa o sentido de um verbo. Ok, do verbo convém aqui. Então, o que convém? Estudar mais para a prova. Beleza.
Agora, convém isso. Ok, então é subordinada substantiva. Ok, já sei. Que tipo que é? Eu já sei que é subjetiva, porque eu coloquei aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou saber. Pergunto a vocês, tem o sujeito na primeira oração? Eu convenho? Tu convém? Eles convêm? Não tem, né? Não tem sujeito. Aí eu pergunto assim, né? O que convém? E aí a resposta, estudar mais para a prova. Então eu tenho aqui a minha oração, fazendo o papel de sujeito sobre a oração principal. Então, eu tenho aqui a minha oração fazendo o papel de sujeito sobre a oração principal. Porque eu sei que quando eu não identifico o sujeito na oração principal, automaticamente a minha oração subordinada substantiva vai fazer papel de sujeito. Então, é uma dica. Hashtag, fica a dica aí, olha. Eu olho para a oração principal, não tem sujeito, automaticamente a oração subordinada substantiva vai ter que fazer o papel de sujeito. Ora, se eu disse que a oração subordinada substantiva ela tem que exercer uma função sobre a principal, então ela vai exercer a função que falta. O que falta ali na oração principal? Sujeito. Então ela vai fazer o papel de sujeito. Vamos para o próximo aqui. O verbo aqui, ó. É necessário. Oração principal termina aqui. Olha aqui, minha conjunção integrante, que. Então, já sei que ela não é reduzida, tá? É necessário que faças a cirurgia urgentemente. Olha aqui, ó. Qual é o sujeito da oração principal ali? Tem sujeito? Não tem. Então, essa daqui também vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É o nosso OSSS. Né? Então, cada S vai ser subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Aqui também vai ser a mesma coisa, só que aqui vai ser reduzido. Foi provado, oração principal, que ele era inocente. O que foi provado? Que ele era inocente. Cadê o meu sujeito da oração principal? Tem? Não tem. Então, isso tudo aqui vai ser o sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha que legal. Agora, foi previsto, oração principal, que o preço da gasolina aumentaria. Aqui, ó, que o preço da gasolina aumentaria. Tem sujeito? Não tem. Aí todos os outros requisitos aqui completam a questão, né, o nosso checklist lá, para saber se é oração subordinada substantiva. Aqui eu tenho a condição integrante que, foi previsto isso, né? E ele completa o sentido, né, do previsto aqui. A minha locução verbal foi previsto, né? É aqui uma locução verbal completa o sentido do verbo, então uma oração subordinada substantiva. De que tipo? Subjetiva, porque não tem sujeito aqui na primeira, então ela vai ter que completar essa função. Então, o que foi previsto? Que o preço da gasolina aumentaria. Então, isso tudo aqui é o meu sujeito. Agora, vamos ver aqui, queridos alunos da professora Daisy. Deixa eu só apagar isso daqui. Isso. Veja aqui, olha. O governo previu. Aqui tem sujeito. E aí? Já vi que aqui tem sujeito. O governo previu. Previu o quê? Que o preço da gasolina aumentaria. Então, eu sei aqui que o que é minha conjunção integrante. Previu isso. Sonou. Tá completando o sentido do verbo, ó. O governo previu. Completa o sentido do verbo do nome. Do verbo que previu, quem prevê alguma coisa. Previu o quê? Que o preço da gasolina aumentaria. Então, diferente de todas as orações acima aí, essa daqui não vai ser subjetiva, porque eu já tenho sujeito na oração principal. Botei aqui de propósito, para que vocês percebessem. Todas as outras não tinham sujeito. Agora, essa tem sujeito. Então, ela está completando o sentido de um verbo. O que completa o sentido de verbo? Objeto.
E aqui objeto direto, porque não temos preposição. Mas calma, esse assunto vai ficar para outra aula, porque aqui nós vamos falar apenas da subjetiva hoje. A gente tem bastante tempo para estudar. O que você vai fazer agora? Você vai lá pegar uma bateria de exercícios que eu vou colocar para vocês, para você tentar fazer, para poder identificar, tá bom? A oração principal, para identificar os verbos, para ver se ele completa nome, se ele completa o verbo, para saber se tem sujeito na oração, beleza? Então, fiquem com Deus, boa aula para vocês e até a próxima.